Noite. Aí, tudo certo? Bom, sei que eu fiz num horário meio ruim aí pro pessoal do Brasil, né? 5 horas da tarde, o bicho tá pegando, mas vai ficar gravado, então, né? Vocês fiquem à vontade aí, sem problemas. Deixa eu começar fazendo uma apresentação, porque vai que você caiu aqui de repente. Ou vai que um dia eu fico muito famosa e você não vai saber quem eu sou. Então, meu nome é Letícia. Eu tenho 3 filhos pequenos, né? O Henrique tem 5 anos, o Felipe tem 3 e o Eric recém fez 1. E desde 2018 que eu venho estudando e tentando aplicar o melhor que eu posso, assim, tentando realmente entender todas as nuances, assim, de como que a Charlotte Mason, que é uma educadora britânica que eu admiro demais, é, como que ela faz, né? Então, assim, eu estudo desde que o Henrique nasceu, mas claro, eu só consegui ver os resultados, alguma coisa, mais por agora. Então, principalmente o tempo ar livre, acho que hoje tem bastante coisa diferente para contar, para compartilhar, de muitas dúvidas que eu tive que eu vejo que continuam sendo as mesmas de quem começa. Então, eu espero que ajude. Eu vou começar então só para a gente já partir sem confusão, fazendo a diferença até o que eu coloquei na caixinha, né? Se todo mundo sabia, eu fazia confusão entre tempo ao ar livre, tempo na natureza e estudos da natureza, que todas essas coisas vão estar lá no livro dela, o Educação no Lar, que é o mais famoso, né, que tem, e o primeiro que foi traduzido aqui para o Brasil. E enfim, muitas de vocês responderam que, na verdade, fica um pouco confusa. Então, assim, o tempo ao ar livre não só a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E o que ela quer dizer é tempo ao ar livre é isso mesmo que, né? Tempo ao ar livre, que quer dizer assim, fora de casa, sem estar dentro de 4 paredes. Tem muito a ver com toda uma introdução que ela vai fazer sobre a parte de que, para que tudo comece na educação da criança, a gente tem que garantir já de largada um bom desenvolvimento cerebral, porque tudo, né, toda a educação da criança, na verdade, ela vai ter sede no cérebro, né? Tudo, ela coloca bem assim, né? Tudo bem, você vai ter movimentos da alma, só que todos eles aqui, eles acontecem e eles têm, como que eu posso dizer? Ressonância, né? Assim, não, falei a palavra errada, não é ressonância. Ai, gente, vocês ouviram? Eu sou nervosa, vocês repararam? Faz muito tempo que eu faço live. Bom, enfim, que é no cérebro que tudo vai começar a acontecer. Inclusive, ela vai dar um exemplo muito que todo mundo já passou por isso, que é muito mais fácil você ser generoso, educado, se você não tá com fome, se você não tá com sono, né? Então, ela começa daí. Então tem a ver o tempo ao ar livre com essa coisa da oxigenação. A criança, como ela é pequena e ela está em desenvolvimento, ela precisa de muito mais oxigênio do que nós adultos, claro, no modo de dizer, porque na teoria todo mundo ficaria bem melhor e mais saudável se tivéssemos grandes aportes de oxigênio puro, né? Assim, um ar puro, né? Um ar assim campestre. Mas então ela discorre bastante, leva uns 2 capítulos assim falando e tentando, na época, né, eu penso, tentando pegar todas as evidências que ela tinha ali de fisiologia para convencer as pessoas que é muito importante que a criança fique ao ar livre. Então, hoje a gente já sabe dessas coisas, né? Qualquer pessoa, acho que é senso comum saber que é bom estar ao ar livre. Mas um pouco que a gente acha que tem só essa ideia, que lindo, né? No campo, na natureza, que bacana, mas eu não consigo fazer. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem em mente ela está falando aqui de algo que é a nutrição mesmo cerebral. O sangue precisa estar bom, não é só o que você come, é muito do que você respira. Tá, então esse é o oxigênio. O oxigênio, tô doida. O ar livre. Então, ar livre quer dizer um ambiente com oxigenação livre, fora de 4 paredes. Não, mas a minha casa, a janela tá aberta, ventila. Não, fora de casa. Porém, uma boa notícia para quem, sei lá, mora em cidade grande e fica, não vou conseguir fazer. Um quintal serve, entendeu? Uma sacada
né, assim, serve. Não vamos falar que não serve, porque serve. Então, vamos lá, eu quero até o final falar principalmente sobre as dificuldades, né? Porque assim, se todo mundo tivesse um parque maravilhoso, morasse num campo, beleza, ninguém ia estar sofrendo com isso, porque eu vejo que esse assunto do ar livre na Charlotte é tipo ame-o ou deixe-o. Tem gente que, por isso que eu gostei da Charlotte, estou fazendo porque amo o ar livre. E tem as pessoas que falam, desisti, porque não acho possível toda hora ficar ao ar livre. Tá, ok. Então, tempo ao ar livre, é isso aí. Tempo na natureza seria o melhor ar livre que você pode ter. Então, tempo na natureza é isso mesmo. Num lugar que tenha muita natureza. Como posso falar isso melhor? Mas é isso, você realmente assim, para um parque aberto, com muitas árvores, com lago, enfim, ok, um jardim botânico que seja, mas é um parque, né? Para nós aqui vamos colocar que é um parque, uma ilha numa fazenda, sei lá, um lugar assim. E o estudo da natureza, eu nem vou me aprofundar, porque não é para agora, mas seria, claro, o estudo da natureza. Você vai fazer, no caso, com intenção educativa, são as aulas, na verdade. O estudo da natureza já é parte do ensino formal, que você vai montar ali o currículo da sua criança e você vai estudar determinado assunto. Não, nós vamos estudar sobre, sei lá, o IP. Então você vai passar e vai fazer um estudo sobre isso. Então, vai observar, vai desenhar, vai olhar diferentes partes do IP, enfim, tudo que for relativo ao que você se planejou. Mas entende? O estudo é isso mesmo, é um estudo. Você vai parar com propósito e ver sobre aquilo que você escolheu. Na criança pequena, você tem esse estudo de uma maneira que não vamos dar esse nome, tá? Porque ele tem que ser uma coisa muito orgânica que pode ser que ele nem aconteça, né? Vai muito do interesse da criança, mas você não é obrigada como mãe a estar sabendo de tudo, sendo praticamente uma botânica quando você vai passear. Não sei se é uma preocupação de vocês, mas eu lembro que no começo eu ficava um pouco tensa, do tipo, ai meu Deus, eu não entendo exatamente sobre isso, quais são os livros que eu vou ter que ler antes. Então é assim, ó, muito calma nessa hora. Você vai fazer. Quem tem criança pequena, assim, ó, fique numa boa. Você vai crescer junto com ela. Você aproveita e usa o método para você. Ok, então acho assim, resolvida essa questão de que é tudo mais ou menos interligado, mas, enfim, com essas separações básicas, assim, pra gente ter em mente, vamos começar então do final, que é qual é a finalidade do tempo ao ar livre, né, para Charlotte, assim. Na verdade, não por tempo ao ar livre, falei errado. A finalidade do estudo para Charlotte, né, assim, da educação, é o conhecimento de Deus, né? Assim, é conhecer a verdade. Então, esse é o objetivo dela, né? Assim, a cosmovisão dela é para isso que a gente está aqui e é para isso que todo conhecimento serve. E a gente não deveria dividir essas coisas na criança, sabe? A gente não deveria, assim, tem o estudo e tem a vida religiosa, né? Assim, a questão da espiritualidade. Não, é uma coisa só. Então, tudo que ela vai fazer no material dela é sempre com esse propósito. Então, devagar, né? No livro dela, quando ela vai falando sobre tudo, a finalidade começa assim. Bom, primeiro, né? Essa coisa que eu falei aqui, que ela cita do o cérebro tem que estar tinindo, entendeu? A tua criança tem que estar bem disposta, bem alimentada, com o cérebro funcionando no seu melhor. Ela precisa disso, ela precisa desse ar puro para desenvolver bem, para ela ter, né, assim, ela ter vigor. Serve também para quê? Para você se deleitar. A natureza é bonita, a beleza, você vai ter essas imagens, né? Assim, essa coisa de que como é agradável a gente estar no meio da natureza, como é gostoso, como Deus capricha, né? As cores são bonitas. O verde já se sabe hoje, inclusive, que é uma cor que relaxa, né? É algo que você prova, né? Com cromoterapia. Os pássaros, né? Os insetos, toda essa diferença essa variedade que a criança tem ali de tamanho, de cor, de forma. Que mais? A importância dela tá instalada no que há de mais assim, essa é a realidade mesma, né? Você perceber que tem
como se diz, por exemplo, a coisa do, eu sempre uso com as crianças assim, o sol, ele, enfim, ele não espera, entendeu? Assim, o tempo, ele tá passando. E a criança, ela consegue ir percebendo isso aos poucos, ela tá dentro disso do que é a realidade. Quando você tá muito exposta realmente ao ar livre, você percebe que agora amanheceu, agora tá entardecendo. Olha, agora a gente, aqui agora foi bem diferente, assim, bacana, a gente acorda cedinho, abria as portas, né, aqui a janela, e de manhã já era aquele solão. Agora a gente desce no mesmo horário, abre a janela e cadê o sol? Tá meio escurinho, né? Então eles já estão se ligando de, ué, tá diferente. Ah, sim, o outono vai chegar. E tudo isso, toda essa diferença de textura, cores, iluminação, tudo, né, que ela tá ali, isso vai gerando na criança curiosidade, porque para a criança tudo é novo, certo? Ela acabou de chegar, ela não tem noção de muita coisa. Daí aquela história que conhecida assim, né, que se diz de que as flores são as mesmas, mas as crianças são novas. Então, para elas tudo, não tem nada que vai passar despercebido, tudo para elas é muito relevante. Então, e o que é isso? Isso é a base do pensamento científico. Né? Você olhar, ter uma curiosidade, querer entender como funciona. Tudo isso acontecendo, né, nesses anos que ela fala, são esses anos tranquilos até os 6 anos. A criança vai percebendo, ela vai fazendo as observações dela de uma forma que é muito gentil, porque a natureza é assim, é dentro do que a criança consegue, né? Porque a natureza ela não descarrega as coisas em você. Diferente de, não sei, um documentário, um falatório, sabe? Uma explicação, um monte de coisa, porque, né? Eu penso assim, na época eu lembro que a gente vê muito esses estudos de unidade, tudo. Só que assim, às vezes tua criança, ela só quer, ela pegou a florzinha, ela gostou, achou bonito, e aí às vezes a gente tá lá querendo, pedúnculo, pétalos, você sabe assim, ó, não, tipo, calma, calma lá. Sabe, às vezes ela não tá olhando por esse viés ainda, né? Ela só tá observando, sei lá, a cor, né? Sei lá, vendo o formato e tá bom. Mas enfim, caminhando nessa crescente assim de coisas que a criança vai descobrindo, é fato que ela vai perceber que existem algumas leis naturais. Ela percebe que a água sempre se comporta de um jeito, que as coisas caem, que algumas coisas são duras, algumas coisas são mais, né, moles, assim, mais macias. Nisso ela vai ver, sei lá, a temperatura, o vento, quando o vento tá, né, assim, sopra de frente para a criança, aí o cabelo vai para trás. Se ela ficar ao contrário, o cabelo vem para frente. E tudo isso, aí de novo, eu estou falando porque a Charlotte me fez entender isso aí, tá? Eu tô aqui falando com palavras pobres, tudo que eu consegui perceber. Mas para ela isso tem muito valor porque é depois, principalmente, da criança perceber essa lei natural e depois dela se encantar com toda essa, né, essa é uma grandiosidade, né, gente? Aqui, sei lá, a montanha, o céu mesmo, né? Ela intui da mesma forma que todos os povos intuíram. Então a criança chega por ela mesma ao próprio Criador através das criaturas. Então você não precisa falar muita coisa e a criança chegará por ela mesma a perceber muito novinha que um Deus, sabe, Deus existe. Algo muito grande existe, porque a criança ela é muito lógica. Então se você, assim, o que eu quis dizer que a criança é lógica ela percebe, ela faz os raciocínios dela, né? Quem tem criança percebe, eles ficam fazendo às vezes algumas coisas engraçadas, mas no fundo você viu que ele ligou uma coisa com a outra. É isso de que não é possível, né? É muito grande. Alguém fez, é claro que alguém fez. Ela não vai ter esse problema do adulto que cresce sem observar essas coisas e depois ele se afunda em questões teológicas, mas ele não está ancorado no que ele tem de realidade, né? Ele só ficou lendo coisas e daí ele vem com aquelas perguntas do tipo será? Será que não é uma invenção? Será que alguém não pensou? E é uma. Pessoal, os ateus colocam que é uma. Como se fosse uma fantasia assim, coletiva, né? Então, isso você protege a sua criança já desse primeiro pensamento. Claro, numa idade, muito antes dela começar ali a ter um apoio de catequese, um apoio de doutrina, isso tudo é depois. Mas quando eu percebi isso que ela falou, me deu um clique, assim, porque
a gente vai vendo tanta coisa quando o nosso filho nasce e fica sempre com aquela coisa de, ai, claro, eu quero ler em voz alta, eu quero fazer ali um momento de oração, eu quero. A gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer com a criança, mas de repente, aos poucos, me deu assim. Não foi na primeira vez que eu li, tá? Mas depois que eu me toquei que olha, não é uma bobeira o tempo ao ar livre. Ele vale muito até os 6 anos, principalmente por causa dessas coisas. E a Charlotte dizia mais, inclusive, que vale muito mais, inclusive, que a leitura. É claro que ela está falando numa época que você não tinha o tanto de livros ilustrados que nós temos hoje. Mas ainda hoje eu penso que, eu vou falar mais lá para frente nessa coisa do livro, que hoje em dia a gente pode considerar que ele é um apoio para a nossa vida não muito, né, assim, ideal de estar sempre no meio de coisas bonitas e uma natureza muito exuberante. Mas realmente, se eu, depois de um tempo, se eu tiver que escolher para minha rotina, e aqui, por favor, não se escandalizem. E se eu tiver que escolher entre leitura em voz alta e tempo na natureza, eu escolho tempo na natureza. E se eu tiver que, sabe assim, meus inegociáveis, se eu tiver que escolher, vou fazer ali o culto doméstico, que seja, ou a oração com a criança, né? Não a coisa que é com a família, mas a oraçãozinha dela, as historinhas bíblicas, eu escolho o tempo da natureza. Sabe assim, sempre que os meus horários e a minha vida fica de ponta cabeça, tem só uma coisa que eu ponho como prioridade máxima: tempo na natureza, porque eu sei que eu ganho tudo isso com um pouco, né? Assim, só pelo fato de eu estar lá fora. Para não me perder, é claro, estou olhando a minha cola, gente, com licença. Tá bom, então, dito isso, eu penso assim, e lembrando assim que o tempo ao ar livre, ele é um tempo, na verdade, que você pode, né, assim, você pode estar no quintal. Não quer dizer que você vai ter que estar num campo maravilhoso de girassóis. Mas com tudo isso, o que a natureza dá de aporte para a criança, tudo isso que ela consegue realmente oferecer, e sabendo que a gente hoje em dia tem a possibilidade de muitos livros bons e bem ilustrados que vão fazer um pouco dessa ponte do que é a realidade para a criança, porque, sei lá, por exemplo, um livro que fale sobre a África, qual é a chance da tua criança ver uma zebra, entendeu? Ela vai no zoológico, ou se ela nunca for no zoológico, ela não sabe que tipo de animal tem na África, não tem como. Você pode tentar descrever, mas a criança pequena, ela precisa de imagem, né? Eu acho assim, principalmente criança até 3 aninhos, não façam nada, saiam de casa o dia todo, entendeu? Depois de 3 anos até você começa mais ou menos, mas, né, a fazer um meio a meio ali. Assim, brincando, mas é que realmente a criança precisa ter, ela precisa ter imagem das coisas. Como é que você vai fazer uma leitura em voz alta mais para frente, né, assim, de um livro com pouca figura, demandando da criança imaginação se ela não tem as coisas dentro da cabeça dela. Eu lembro, o Henrique era pequeno, ele tinha uns 2 anos e eu toda muito empolgada, peguei, acho que foi Nárnia para ler para ele. E quando eu comecei a ler, eu lia e comecei a ficar com vergonha ler de mim mesma, tipo, o que que eu espero que ele consiga imaginar disso que eu tô lendo? Sabe assim, não tem, gente, não tem elemento. E aí foi quando é esquisita essa coisa de ficar lendo livros muito assim, não vamos ler nada abobalhado. Ok, não é que é abobalhado, mas sua criança tem 2, 3 anos, ela precisa fazer as imagens. Então, fora de casa. Então, apesar, voltando nessa coisa de que tudo bem, um quintal basta, é verdade, você vai conseguir fazer muita coisa sem estar, prometo, até o final da live, o que eu quero falar você consegue fazer isso até morando numa cidade meio feia, sabe assim, já aconteceu comigo, eu tava num lugar feio e eu tinha que me virar com aquilo ali. Vai dar para fazer, senão vai ficar. Não precisa desistir do método. Ai, meu Deus, não consigo sair 6 horas da natureza. Fica feio. Mas é importante, assim, ó, que a gente saiba que a gente tem que se esforçar mesmo para fazer essas saídas, sabe? Não é algo do tipo, ai, que bom, então eu vou conseguir fazer com os livros, vou comprar um monte de livro bonito e era isso. Não. Tipo, nada vai substituir você realmente estar lá fora por bastante tempo. Mas, se não puder, ok. Então, sabe, isso em mente, eu não preciso ficar desesperada, mas ao mesmo tempo é bom que você saiba assim, ó, eu estou fazendo o máximo que eu posso e mais um pouquinho. Precisa caprichar, tipo, esses 6 primeiros anos é muito, é tudo, a pré-escola inteira é isso aqui. O que mais? Tá, então tá, eu vou fazer
que é só anotação, tá? Pra ver se eu não tô pulando tópicos, que é tipo, isso é possível, mas o que eu quero agora, então a partir de agora, falar pra vocês é como é que nós vamos fazer isso na nossa vida real, onde a gente às vezes mora na cidade grande, não mora perto de um parquinho, mora num lugar, sei lá, que muito cidade, né, assim, muito cosmopolita e não tenho tempo, não tenho carro, não tem até um parque legal, mas eu não consigo ir. Que mais? Que mais? Vamos lá. Dificuldades mais. O tempo não vale, tempo não é desculpa. Clima não é, não é uma desculpa, mas. Ai, gente, me ajuda aí. Escreve aí alguma coisa que vocês acham que é ruim, que acontece, tipo, ai, não consigo ir. Então é você não ter o lugar, você não ter um carro, às vezes, pra ir no parque, e você não ter tempo. Ah, coisa do tempo, queria falar. Então, assim, Letícia, mas são 6 horas mesmo que ela preconiza? Então, é assim, ó. Ela vai falar exatamente isso, que o máximo que você puder, entendeu? E que o ideal seria que você ficasse, ela fala, 2, 4, 6 horas. Eu sou da opinião de que ela escreveu no sentido de que faça o máximo que você conseguir, tá? Lembrando que ela estava numa época e num lugar que, né, enfim, eu acabei de voltar daí da Inglaterra, né, Larissa? Ai, que lugar maravilhoso, gente, que natureza exuberante, qualquer lugar que você vai é cheio de parque, é tudo verde, então eu imagino que na época dela muito mais bonito era. Só que também tem um climinha que não ajuda. Então eu percebo ali que muito essa coisa das 6 horas não é algo escrito na pedra. Mas vou falar para vocês, é muito possível com a criança pequena, se você pensar assim, ó. Vamos colocar, a criança pequena geralmente acorda ali 6, 7 horas da manhã, 7h30, uma criança dorminhoca. Então pensa comigo, foi o que eu sempre fiz. Das 8 às 11 é completamente possível você estar ao ar livre, já vou falar. Não é que você vai estar no parque maravilhoso, mas você consegue estar ao ar livre das 8 às 11. E criança pequena, tira soneca, né, etc. Vamos lá, depois do almoço, dá um tempinho. Das 4 às 6, das 3 às 6, das 3 às 5, que seja, mas eu acho assim, ó, às 3 horas da manhã ela é fácil de matar. De tarde eu sei que entra muita coisa junto, assim, pra mim, vou colocar na época que pra mim eram dificuldades, que eu pensava, criança muito pequena e eu, sei lá, voltando na hora do rush ali, tipo 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Então é isso, você pode fazer menos horas, 1 hora, ou você pode só simplesmente dar um tempo de quintal. Pode, tá ok, tá beleza. Tá? Então, assim, é possível, dá pra fazer. Se não der pra fazer às 6 horas, 2 horas, tipo assim, não usa essa desculpa pra cima de mim, 2 horas é possível. Vai ter, claro, é um dia, né? Alguma coisa acontece, não deu. Mas como padrão, assim, dá pra fazer, gente. Dá pra fazer e é pra fazer. Tá, então, ok. Então, e vamos agora, assim, falar pra vocês, então, quais são os objetivos, né? O grandão é chegar lá, conhecimento de Deus, mas agora para nós aqui no dia a dia. Você vai sair e vai fazer o seu tempo ao ar livre. Você já percebeu que, tá ok, o ideal é a natureza, mas na prática mesmo vale até a sacada da minha casa. Vale o quintal, vale eu simplesmente descer. Eu tenho um prédio, mas eu não tenho parquinho. Não interessa, assim, ó, pense só assim, ó, eu tenho que estar fora das paredes, eu tenho que ter uma circulação de ar grandona, porque eu tô pensando em oxigênio agora para a criança. O que eu tenho que conseguir nesses momentos ao ar livre com a criança? Quais são os goals assim que você tem que conseguir todo dia para a criança pequena? E, gente, isso é muito ouro para criança até 3 anos. Porque é uma fase, assim, ó, entre 2 e 3, sabe? O Terrible Two. Veja o Terrible Two reduzir se você fizer isso. Porque elas realmente, assim, estão com uma necessidade que é corporal mesmo, de movimentar a massa muscular maior dela, né? Grandes músculos. Muito ruim, assim, ficar com criança pequenininha confinada. Então, você tem 3 objetivos, assim, que você tem que ter em mente, tá? Você tem que prever, assim, que você vai ter que, como que diz? Você vai ter que fazer, assim, um gasto calórico alto, vigor físico. Você tem que pôr, assim, um período desse teu tempo ao ar livre tem que ser destinado a brincadeiras vigorosas, tá? Vigorosa quer dizer assim, ó, a criança ela tem que poder correr, ela tem que poder gritar. A Charlotte vai pegar uma parte que a gente passa batida assim, ó, a criança tem que ir, ela tem que testar também um pouco da garganta, a corda vocal, ela vai
ela vai percebendo o som, você vai conseguindo educar até isso, mas ela precisa desse espaço onde ela não fica em casa berrando, entendeu? Então, e acionar grandes músculos. Então, você tem que, pô, vai andar de bicicleta, vai num parque onde possa correr livremente, fazer escalada, que é uma coisa que é... Quando fala assim, vigoroso, é claro, a gente pensa no primeiro momento sempre na coisa da corrida, mas serve também qualquer exercício que seja, tipo, assim, pesado, né? Assim, que tipo a escalada que eu falei agora, né? Ele não é de velocidade, mas é um exercício forte. Que mais? Que mais? Tá, bicicleta. Que seja assim, ó, você, um dia quente de verão, coloca piscina, as crianças pulam, assim, elas se viram, na verdade, porque o corpo delas pede isso muito. Então, um pula-pula, qualquer coisa que você puder dar nesse sentido, oferecer. Tô misturando aqui, mas assim, ó, sei lá, vamos pensar sempre assim. No cenário ideal, a gente não precisa se preparar muito, sabe? Eu penso assim, você tem um parque maravilhoso perto da sua casa, ok, você não pensa, você vai lá e aproveita seu parque. Agora, pessoas normais, assim, que não tem, você vai pensar, ok, você vai pensar o quê? Eu tenho um parquinho perto, porque vai ter balanço, é ótimo, né? Você tem um vestibular, tudo. Vai ter escorregador, equilíbrio, vai ter lá o trepa-trepa. Eu tenho isso perto de mim? Tenho, então é lá que você vai, então, porque um pedaço, veja bem, o tempo ar livre não é que você vai sempre gastar ele no parquinho, mas o parquinho ele é um pedaço, ele é um pedaço do que a criança precisa, que é a atividade física. Não tenho parquinho, só tenho o meu quintal, é a bicicleta, é o pula-pula, o triângulo Pickler. Nossa, gente, os meninos usavam demais, é uma coisa bacana de ter. Mas enfim, só de deixar correndo no quintal também, né? Assim, às vezes uma coisa mais que você pode ter na sua casa, sei lá, até um escorregador, o que você puder suprir, sabe? Eu acho que você sempre tem que pensar, bom, o que, que eu posso fazer aqui, né, para ajudar aqui minha criança. Porque no limite serve pro lado do sofá, tá? Se você não tem nada, tenho nada hoje, ele precisa fazer atividade física. Teve um dia, eu lembro assim, ó, chovia e eu não tinha conseguido fazer nada, tava ruim, eu tinha o Felipe novinho, então não dava pra ir na chuva. Eu peguei a escada de casa normal, que era alta, pus no meio da sala e o Henrique subia e pulava e subia e descia e assim ele ficou ali o período da tarde. E tá vendo então essa coisa também das mães que eu fico pensando? Começa fazendo, porque você vai ver que a criatividade vem. A gente inventa cada coisa que a gente não estava programada, sabe, para fazer, que você. O fato de você estar ligado nisso é importante, eu preciso fazer. Vem uma ideia, tá? Então confia que vem uma ideia. Tá, então, vigor físico, pronto, primeira coisa, tem que saber. E eu penso assim, eu acho bom sempre colocar de manhã. Mas, sei lá, observe a tua criança. Eu tenho meninos, é tipo, acordou, não foi fazer atividade física, a casa cai, entendeu? Então acordou, rua. Não tem. Toma café, sabe? Se acordou, você toma café. Isso que eu falei, se eu precisar, aqui não tem culto doméstico, não tem oração nenhuma. A gente reza lá fora, pra fora já. Tá, então gastou a coisa do vigor físico. A outra função do tempo ao ar livre são os hábitos, assim, de atenção, observação. É o próprio deleite, sabe? É a coisa de você procurar a beleza na natureza, né? Observar a natureza mesmo. E aí agora, claro, começa a ficar difícil se você não tem o parque bonito. Então, eu vou contar que eu já precisei ficar em lugares assim, que, por exemplo, né, eu tinha o Henrique pequenininho, eu estava numa cidade, né, movimentada, eu estava em São José dos Campos. E aí tinha parques maravilhosos? Tinha, só que no meu dia a dia eu não podia ir, porque não era perto, eu não dirijo, não tinha carro, né? Então assim, eu tinha que fazer ali onde eu estava. E eu morava numa casa que na verdade ela ficava numa lomba, assim, numa descida. Então também não era assim, vou sair caminhando pelo bairro com a minha criança de 1 ano. Né? Assim, era avenida, então era meio. Era ruim, assim, não era uma coisa tão boa. Só que, por acaso, porque aí eu acho assim, você vai ter uma opção, presta atenção que você vai conseguir descobrir. No caso, eu morava numa rua sem saída e mais pra cima tinha uma árvore bonita lá. Então eu ia com o Henrique lá pra cima. Tinha 1 aninho, 1 ano e meio, dava uma mãozinha pra ele, mesmo de 1 aninho. Pegava uma cestinha minúscula. Eu também não sabia direito o que eu estava fazendo, mas hoje eu vejo, é isso aí, ó. Você só vai com essa intenção, tipo, eu preciso achar e mostrar para minha criança beleza, onde tem beleza.
Então a gente saía, aí tinha, sei lá, uma casquinha de árvore com sementinha. Eu mostrava, oh, filho, abria, deixa mexer, tem textura. A árvore tem hora que dá flor, tem hora que não dá. Vira e mexe um passarinho, vira e mexe um lagartinho. Aparece gato na rua. Ah, muitas vezes não dava nem pra andar, tinha o quintal da minha sogra, ela tinha sempre assim muito vasinho de tempero, muita plantinha. Depois se ela assistir, ela vai lembrar. Nossa, a gente passava às vezes assim, pega lá o alecrim, a lavanda, dá pra criança sentir o cheirinho. Ai, que gostoso, olha essa plantinha. Gente, é coisa simples mesmo, sabe? No começo eu achava, ai, que ridículo. Você não vai pro parque, mas você vai ter um vasinho de temperos, assim, contente um pouco. Mas eu estava errada, sabe? Porque é isso, pra criança tudo é novo. E elas realmente elas se encantam, sabe? Imagina, o manjericão, pensa, uma folhinha que ela pode comer. Todas as folhinhas que ela põe na boca você tira. Olha só o manjericão, o hortelã, você pode deixar ela comer, não tem problema nenhum. Então, assim, essa coisa do leite você pode usar, né? Assim, o de fora, é isso. Você tá num. É difícil, eu acho, assim, você ter uma rua que você não tenha nada. Você vai ter árvore plantada, você pega e dê a volta no quarteirão. A criança não consegue andar muito ainda no começo, você vai devagarinho. Tua criança consegue andar um pouco mais? Anda 2 quarteirões. Quer ver outra coisa? O preço do deleite, assim, dessa vontade de procurar alguma coisa? Muitas vezes, sabe o que eu fazia também? Eu ia assim, ó, tinha uma floricultura perto de onde eu tô. Eu ia lá, entrava, vai na floricultura, vê flor, escolhe uma flor, leva pra casa. Já fomos, quer ver, né, Larissa? A Larissa tá aí. A gente foi tipo, chama Garden Center, lá perto da casa da minha irmã. Era inverno, não tinha assim, não era muito. Porque não era muito agradável você ficar no friozão mesmo, com as crianças, elas eram pequenininhas. A gente foi lá, tinha a parte de aquário, lá tinha uns pedaços fechados. Então, deu pra ver um pet shop bacana que você tem, essas coisas todas eles curtem, sabe? Então, às vezes é isso, não, eu não tenho parque, mas eu tenho uma floricultura. A feira, eu tenho a feira. A feira acontece perto da minha casa toda terça-feira. Vá na feira, escolhe ali uma fruta. Gente, tudo, todas essas coisas assim que a criança vai poder ver. Beleza, abundância, né? Porque você fala, você vai numa feira, é aquilo de que, gente, quantos sabores, quantas cores, quantas texturas, ó, até o mercado dá pra você ir, sabe? É assim, quando você fica com isso na mente, de que isso é importante, isso faz a diferença, você vai ver que vai vai vindo oportunidade, você olha aquilo e você consegue aproveitar com a criança. Já teve, eu tô aqui falando um monte de exemplo, porque, claro, isso que aconteceu comigo, só pra rodar o drive dentro de vocês aí, sabe? Porque no começo é isso que a gente não tem. E depois vira, dificilmente você sai e não consegue pelo menos uma coisinha. Porque você aproveita. De novo, sem ter um parque, tá? Só ali na tua casa, no teu quintal. Então, quintal você pode plantar flor, você pode fazer uma horta minúscula, não é para fazer uma horta gigante. Você planta, sabe, um negocinho, é bem isso. No limite, você faz ali um vasinho de manjericão. Mas se você conseguir plantar uma frutinha, ou se nas ruas no Brasil, muito comum ter amora, né? Assim, dependendo do lugar, manga. Isso aí a gente pode pegar na rua, jambolão. Eu lembro que. E assim, ó, tudo bem, vai, tem o pessoal do super limpeza, mas, sei lá, leva uma garrafinha d'água, mas deixa a criança comer ali, ó, ali, caído do pé, ou você pega e dá, sem, tipo, vamos levar pra casa e higienizar tudo, ai, pelo amor de Deus. Sabe, dessa coisa de, olha só, você não precisa falar, sabe, mas é isso que a criança vai começando a perceber de que, gente, olha, Deus nos dá tudo, sabe, assim, aí tem a sombra da árvore, e tem uma nuvem bonita no céu, que eu penso assim, ó, no começo, tipo assim, tem a coisa que ela vai falar, a Charlotte, da gente não fazer falatório no ouvido da criança. Sabe, aí você fala, claro, é verdade, porque não é algo, você não tá ensinando ela nada, você não tá lá fazendo uma aula, é nesse sentido, você não tá lá, com essa meta, hoje nós vamos procurar tal coisa, mas normalmente, sabe, dentro do que você tá lá vendo, você mesmo, se você viu alguma coisa, mostrar, porque quando a criança é pequena, tem coisas também que ela não vê, que ela não conhece, que ela não sabe, então também não tem nenhum problema. E, né, assim, você chamar a atenção dela para alguma coisa. Vocês estão escrevendo aqui? Diquinhas? Vamos lá, deixa eu ver. Olha, as cartas, sim, né? Porque, enfim, Larissa.
Que nojo. Você tem lá um lago maravilhoso, cheio de carpa. É, sair pela rua em busca de folhas diferentes, frutinhos. É verdade, lá sempre se encontra algo. Gente, bichinho, né? Você fala, criança, joaninha, besourinho, essesinhos todos. Assim, ó, fica uns 2 dias sem limpar a sua casa. Aranhas vão aparecer, sabe? Tipo, não, tudo, realmente. Assim, a natureza, ela é generosa. E, olha lá, tesouros da natureza. E aí, então, ó, a Paty escreveu aqui, ó, saímos caçando tesouros da natureza. No começo, quando a gente faz, a gente não tem nada disso esquematizado, mas e eu falo assim, isso você pode, como mãe, propor e levar. Assim, você tem que curtir o passeio, sabe? Dessa coisa de agora a mudança da estação, ainda esses dias eu comentei com os meninos, né? Porque eu até comentei aqui com vocês, gente, o perfume dessa cidade com a desse figo é enlouquecedor. Esse, ó, você fica doido, porque você quer comer figo toda hora, porque é um cheiro doce no ar, porque tem muita figueira, né? E aí eu comecei e fui perguntando, olha só, isso não tinha, será que são sinais do outono? Sabe assim, ó, é você curtir o passeio. Então agora eles saem, até coisa que não é sinal, entendeu? Eles veem sinais em tudo agora. Mas você chamou a atenção. Então isso, teoricamente falando, olha, o hábito da atenção, é o hábito, né? É o pensamento científico surgindo. A gente reparou, igual, aqui tem muitos uns lagartinhos que, de repente, agora, eles só parecem filhotes, nunca mais vi os grandes. Aí o Henrique tava lá. Ah, eu já sei, agora só tem os filhotinhos, porque daí no inverno eles vão dormir e não sei o que. Ele bolou lá todo um esquema que ele pensou por que só tem filhotinhos agora. Ou assim, cadê os caracóis? Os caracóis subiram todos. Acho que eles não gostam do frio. Não gostam do frio, talvez, porque não tem mais. Isso aí, ó, é curtir junto com a criança, sabe? E, claro, tem outra coisa que eu vou falar aqui, que eu acho que vale a pena também, que na hora que eu tava escrevendo, pensando muito nisso da natureza, eu vou aqui falar de algo que foi muito comum comigo, porque eu tenho um menino, como vocês veem, Henrique, que, na verdade, eu sou uma pessoa que adoro muito essa coisa de estar ao ar livre, vou pra natureza, eu sou todo, né, tipo assim, eu queria fazer biologia, eu fiz um período de veterinário, eu sou muito ligada nessa coisa dos seres vivos. Mas o Henrique, no geral, sabe assim, eu sempre que eu fui fazer caminhada com ele, principalmente na área de cidade, era filho, olha essa árvore, não sei das quantas, esse passarinho. Ele fazia olha mamãe, o betoneira, o caminhão das quantas. Assim, ó, eu ficava às vezes tipo, não, gente, nós estamos fazendo passeio da natureza, Henrique, sabe? Assim, e isso me incomodava no começo. Que eu tentava, tipo, gente, não é possível, ele é criança, como é que ele não tá se interessando pela natureza e tá se interessando pelas construções? Se eu saísse pra ir no parque e tivesse uma construção, acabou. Eu não conseguia andar mais, porque ele queria ver, guindaste e tal. Até que depois, né, muito tempo depois, eu fui reparando que, gente, existe uma outra natureza que a gente não se dá conta muitas vezes, porque a nossa cabeça fica lá, abraçando as árvores e colhendo flores. Mas principalmente eu acho para quem tem menino, sabe? Porque talvez as meninas elas se encantem realmente com a coisa da beleza de colher flor, tal, porque eu vou te confessar, não é que, né, não tem problema nenhum. Mas não é uma coisa que eu consigo fazer com os meninos assim, espontâneo que eles façam, que é vamos colher flores para pôr um arranjo bonito na mesa. Entende? Não é uma atividade que eles curtem. Então eu pego, eu faço, porque eu acho que eu vou pôr a mesa, eu vou fazer. Não é uma coisa que eles acham minimamente interessante, sabe? E daí eu me dei conta de que existe essa outra natureza que são as leis físicas, sabe? Gente, isso é natureza. Então, se o teu menino, ou talvez a tua menina, assim, mas a tua criança, ela é interessada nisso, sabe? Eletricidade, fogo, água. Você quer uma atividade assim, ó, vamos supor que você matou essa parte do vigor físico e agora você tá no teu quintal fazendo tempo ao ar livre, porque você não vai conseguir ir mesmo lá fora. Dê uma bacia de água para tua criança. Sabe, ela põe no pote, ela vira, ela tira, você vai uma esponja, põe lá também. Ela aperta, ela joga, tudo isso tudo que o pessoal chama de atividades sensoriais, vamos comprar lá bolinha de gel e vamos fazer, sei lá, o pessoal inventa, sabe? Eu fazia também, a caixa cheia de milho e não sei o que. Ai, menos, sabe assim? Menos, bem menos.
Claro, eu acho assim, você tá no apartamento, né? Eu tava no apartamento muitas vezes, então a caixa de milho era melhor que a caixa de areia, né? Você há de convir comigo. Mas essa parte das texturas, isso aí, tá à disposição. E se você não pode sair lá fora, você faz algo aí dentro. Uma caixinha de areia. Ai, a Andréia tá aí. A Andréia tem uma caixa linda. Você devia até ensinar pro pessoal como é que teu marido fez. Foi ele que fez, Andréia? A gente fez também lá em casa, quando eu percebi que, tipo, ok, ele gosta de construir e fazer. E, gente, o tanto de coisa que o Henrique, assim, ó, se deu conta. Esses dias ele tava fazendo, ele fez um elevador, assim. Tipo assim, ele meio que descobriu com umas peças pesadas aqui o princípio do elevador, sabe? Ele se tocou que se tem um peso, aí baixa. Então ele fez, mãe, tô brincando de elevador. E eu não, sabe, assim, acho que eu nunca teria feito essa parte com ele. Que mais outra coisa que eu tava falando? De essa coisa do sol, do céu, de ficar lá brincando de olhar a nuvem com formato diferente. Você às vezes brincando no quintal com água, aí faz um arco-íris, você chama atenção e fala: Olha aqui, o que tá fazendo? Um arco-íris, olha lá. E aí, enfim, sabe assim, você pode, ó, igual no livrinho que a gente leu, tu vê, né? Sei lá, da Arca de Noé. Quer ver? As cores. Outra coisa que é completamente indoor, assim, de quintal, e que é conhecimento de natureza. Eu sempre tive, assim, como fala, corante, né? Corante pra... Porque às vezes, assim, a criança quer brincar na água, aí você quer dar uma interação, sei lá, você joga um corante pra uma coisa diferente, a água fica azul, vermelha, aí deu, aí a brincadeira muda porque né, teve um extra. Mas muitas vezes eu fazia assim, ó, eu fazia a massinha, aquelas caseiras, né? Porque que acontece também? Massinha, geralmente a gente dá algumas, né? E já aí a criança mistura tudo e fica tudo aquela cor de burro quando foge. E então eu comecei a fazer assim, às vezes a gente fazia junto a massinha, porque é com farinha, com coisa, né? Pode se melecar. Quando terminava a massinha, aí você pega e faz assim, ó, dá uma cor lá pra criança, dá um amarelo. Aí depois você pega outra bolotinha e dá uma azul. Aí de propósito você só dá essas duas. A criança vai misturar, ela vai ver que vai ficar verde. Entende? E daí ela vai ter aquela. "Ah, olha, mãe, é diferente do. Vamos fazer aqui a postinha das cores. Olha só essa cor, vamos misturar com essa. Sabe por quê que é diferente? Não é que não tenha validade, sabe, gente? Assim, ó, dá pra fazer, eu fiz tudo isso também. Mas tem coisa que não tá no. Sabe assim, a criança não tá interessada nisso. Porque às vezes ela vai misturar e não vai chamar a atenção dela. E você chamar a atenção dela para isso, não por causa de uma atividade, às vezes é tão assim, sabe? É artificioso mesmo, que a criança não quer aquilo para ela. Porque essa é a vantagem, eu acho, do deixa a criança na dela durante esses 6 anos, sem ficar mediando a vida para ela. Ela, como muitas coisas ela não descobre por ela mesma, aquilo ela tem até o conhecimento, mas não tem validade, sabe? Quando você sabe de uma coisa que um belo dia você, nossa, eu sabia disso, mas eu nunca utilizei esse conhecimento. É por causa disso, porque ele não, sabe, não bateu fundo em você. E a criança tem que conseguir fazer o máximo disso antes dela entrar nos estudos, para ela ter não só memória, mas é uma memória de algo, sabe, a coisa da mente e coração. Isso é muito, isso é muito, isso é tudo que na verdade você deve, né, você quer para a criança, porque ela tem que perceber que o conhecimento, o estudo é uma alegria, é isso, é uma abundância, é uma coisa maravilhosa, é um deslumbramento. Tem uma live muito boa acho que é da Bruna, do Ritmos Familiares, acho que aqui todo mundo conhece, que ela é muito bacana. Ela tem o material Primeiros Passos, né, para quem gosta da Shout. Ela fez uma live com as meninas lá da comunidade que chama o cuidado de não sufocar o amor inicial que a criança ela tem pelo conhecimento, ela tem um amor no mundo. Então isso, sabe, a gente vai poder usar outra coisa lá, massinha, né? Então, essa coisa das cores, que ela vai descobrir sozinha, muitas vezes pintando, sozinha, ela mesma. Um bolo que você faça, sabe? Uma atividade culinária, uma atividade de jardinagem, quaisquer dessas coisas. Tá valendo como tempo ao ar livre, percebe? Se, por exemplo, nesse momento, de tarde eu não posso sair, tô dentro do meu apartamento. Ok, você tá dentro do seu apartamento, então você vai usar bastante essa parte sensorial, mas por favor, não fique pensando em coisas assim, lúdicas, entendeu? Porque eu acho que o problema disso sabe, porque a cabeça fica muito no vamos distrair a criança.
Nós não queremos isso, nunca, jamais. Não queremos distrair ninguém, nós queremos crianças focadas, concentradas, que estejam reparando nessas coisas. Então, o que mais? Dentro disso, enfim, é infinito as coisas. Quer ver outra que eu fiquei, eu não posso esquecer de falar para as meninas. Uma lanterna e um quarto escuro. Eles brincando de sombra, eles descobrindo que perto a sombra fica grande, longe. Sabe, assim, tudo isso eles ficam maravilhados, eles não estão sabendo o que está acontecendo. Hoje eu mostrei aqui para vocês, né, da barraca que eles fizeram, tudo. Eles apagaram todas as luzes na hora do almoço. Pensa, eu cozinhando com a luzinha do exaustor. E eles estavam, ok, fazendo assim, altas descobertas aqui de tentando amarrar as coisas e usando a lanterna e vendo coisas ali dentro do armário. E estavam dentro de casa, ok, era um período, né, que não dava, mas é um tempo com essa outra natureza, sabe? A natureza das leis físicas. Que mais? Vamos lá. Porque eu coloquei aqui, dei um nome, falei que eu ia falar das lições espontâneas, porque a Charlotte vai falar assim, você separa um tanto para vigor físico, um tanto para práticas de observação, atenção, o próprio maravilhamento mesmo, né, que a criança vai ter, e ela vai falar assim, por último, uma vez a cada, sabe, você não precisa ser, é uma coisa breve, uma outra lição você deve dar. Então, é nesse sentido, para a criança abaixo de 6 anos, essas são as lições. São lições que muitas vezes você vai dar que nem você vai perceber, sabe? Mas é a coisa da esteja presente e ligada nisso, que vai ter alguma oportunidade, pelo menos uma oportunidade por dia vai acontecer, sabe assim, vai acontecer. Então, de usar isso com água, com fogo, com eletricidade, com luz, com temperatura, com o vento, que eu falei, baixa no cabelo, com o que mais? Vamos ver o que eu falei aqui, ó. Deixa eu ver o que eu anotei, tá? O céu, os insetos, a pet shop, a floricultura, a feira, colher fruta. Aqui, ó, montar um aquário. Foi tão assim também essa coisa do aquário que a gente achou na caridade, porque aquário é caro, né? Então, foi saber aquela coisa de que, leva na loja, escolhe um peixinho, aí para escolher o peixinho, compra um livro para ver sobre o peixinho. Assim, o quanto que eles montaram do aquário, é claro, para a idade deles, nada, né? Quem montou fui eu, mas eles escolheram, eles ficaram, era um amor naqueles peixes, dá boa noite pro peixe, põe comida pro peixe, aí um peixe morreu, cadê o peixe? Assim, ó, tanta coisa que a gente aproveita no fim das contas que quando eu me lembro, no começo, de eu tentando ajeitar tudo isso numa espécie de um planejamento vou falar, sabe assim, é primavera, então eu vou falar sobre as borboletas e depois sobre as joaninhas. E aí, sei lá, o Henrique teve uma época que ele não gostava de joaninha, ele vira e matava, sabe? Aquela coisa assim, uma joaninha, pá! Eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer algo com a joaninha ele não gosta? E ele falava, eu não gosto de joaninha. Então fica uma coisa que você planeja, e você tem a impressão que você tá, sabe assim, enxugando gelo, porque muitas vezes tudo que você planejou vai para água abaixo. Tem problema no ir por água abaixo? Não, não tem, que é o que todo mundo fala. Às vezes a criança não tá afim, ela não faz. Mas daí por que você ficou perdendo esse tempo todo, entendeu? Vai lá curtir o tempo lá fora com a criança e de noite você faz seus afazeres e curte aí tua noite com teu marido, entendeu? Você não fica lá bolando 1000 atividades do além. Aproveite que você tem. A gente foi pra praia, que aí a gente fica ligada, né? Eu ia pra praia. Bom, tá, aqui eu quero fazer já junto uma coisa na outra. Aqui dos livros, porque na época da Charlotte você não tinha esse montes de livros ilustrados, mas hoje a gente tem. E a gente normalmente está na cidade que não tem assim tanto essa disposição de ter 6 horas em natureza do tipo campo aberto. Então, os livros eles ajudam demais também no sentido de ele tanto ajuda assim. Você sai lá fora com a criança, né? Ela viu alguma coisa que ela gostou? Se encantou com os gafanhotos. Aí tem um livrinho lá de gafanhoto, compra. E eu sempre falei assim, compra 1, 2, 3. O que você... Eu sempre comprava de 2, 3. Porque dentro dos livrinhos, normalmente assim, ele vai falar do grilo, mas de alguma outra coisa. Tô falando grilo, eu jamais comprei um livro de grilo. Eu devia estar falando de outro bicho, né? Sei lá, sapo, que tinha bastante.
Então, assim, um assunto puxa o outro, sabe? A criança viu na natureza, aí você compra um livrinho, assim, que, sei lá, que explique alguma coisa, né, sobre o animal, porque daí ele acaba conhecendo ali no livrinho, daí ele tem de novo material para prestar atenção lá fora. E reverso, sei lá, sua criança sei lá, não se interessa por, não sei, você gosta muito de borboleta, sua criança não gosta de borboleta. Compra um livrinho de borboleta e vê se rola, entendeu? Porque aí muitas vezes a criança nunca prestou atenção lá fora, mas às vezes ela se encanta com a história do livro. Então fica essa coisa de livro natureza, você fica jogando como se fosse um alimento ou outro, sabe? Você testa ali, coloca uma coisa ali. Então quando a gente foi pra praia, eu não sabia se os meninos iam gostar, por exemplo, de procurar concha, entendeu? Eu sempre adorei, mas eles são meninos, o que eu sabia, construir castelo eles vão amar, né? Ficar lá na areia. Mas eu penso que é uma coisa interessante. Então eu fui lá e levei o livrinho do que tinha lá as conchinhas. E no primeiro dia eu fiquei bem assim. Quando eu achei, eu falei, ai, olha só, a mãe achou uma concha e tal. Sem sucesso, sabe assim? Falei sozinha para as paredes comigo. Mas como eu gosto, aí eu fui pegando, peguei uma aqui, peguei uma ali. Quando a gente voltou para casa, aí eu tinha levado esse livrinho que era de praia e tal, tudo. Quando eles abriram, aí eu peguei você e falei, olha, essa aqui é igual essa. E aí só que eu tinha várias, né, que eu tinha pego. Aí eu fiz esse estímulo, vamos colocar. Aí o Henrique prestou atenção. Aí ele pegou, ah, mãe, e essa aqui eu acho que é essa aqui. E essa aqui, e daí, ó, foi atividade para todos os dias que ele mesmo gostou. Aí quando ele saía, ele tentava pegar, achar uma diferente, achar quem achava maior. E daí a gente chegou aqui na Itália, primeira vez que a gente foi pra praia aqui, Fossa Seccia, tudo saiu muito diferente, porque era pedra, né? Então, aí ele pegou pedra, daí ele achou as conchas e falou, mãe, dessa aqui, igual do livro, que a gente não tinha achado, né? Que era bem característica. E pronto, nasceu assim uma espécie de... Ok, ele se familiarizou com aquilo. Girino, né, Paty? Eu sou assim, ó, louca pra achar girino. Nunca achei um girino. Meu sonho é criar um sapinho dentro de casa. Deve ser a coisa mais bonitinha. Paty posta pra eu ir vendo, assim, pra todo mundo poder ver. Ah, Larissa, eu acho que talvez você consiga aí. Tem muito lago. Tenta achar um girino aí. Que mais? Você sabe que borboleta também? Eu tentei caçar, tal, tudo. Aí até alimentei umas ali que não vingaram. Mas aí, sei lá, sabe? Acho que Deus olha o nosso esforço e fala, ai, tá bom, vou te dar uma ajudinha. Um belo dia a gente desceu ali, né, no quintal e na estante, nossa, uma borboleta querida, uma lagartinha fez o casulinho lá. E daí eu tive o prazer de ver essa. Eu nunca tinha visto. Mas, gente, ver as crianças, sabe assim, olhando, esperando. Olha o que é treino de paciência e de atenção, porque criança espera o quê? Não espera nada. E eles ali, ó, doidos pra ver, porque daí começou, né, a sair, saiu a casquinha, e daí queria ver voar, aí, né, explicando. Olha, então vai acontecer isso, ela não voa direto, porque precisa, né, encher as asinhas dela, calma lá, vai bater um ventinho. Vamos esperar, não mexe, vamos lá, cuidado, não sei o quê. De novo, sabe? Tudo isso que é riqueza, sabe? Isso é uma riqueza porque um belo dia ali, com 6, 7 anos, a tua criança vai ter que sentar o bumbum na cadeira e ficar fazendo às vezes uma coisa que vai demandar ali uns 10 minutos. Mas bem novinha ela fez isso esperando a borboleta. E o que é melhor, assim, eu penso, esses treinos, né? Esses hábitos. Vou me adiantar? Será? Já? Vou. Não, não vou. Guarda, vou terminar isso aqui, daí eu venho pra mim, assim, o que é o- a cereja do bolo, aquilo que também, quando eu percebi, tipo, a primeira coisa foi, tá, o quintal poderá ser tempo ao ar livre, sabe assim, tá tudo ok, não tô prejudicando a minha criança, dá pra fazer. E a outra coisa que pra mim também ficou muito marcante é essa junção que vai ter, assim, ó, tempo na natureza e o treino dos hábitos. Mas espera, deixa eu ver se eu falei tudo isso aqui. Das lições infinitas, a ordem, jardim, a enfim, né? Sei lá. Olha, tipo assim, tentar alimentar pássaro, já aconteceu também em casa, coloca umas frutinhas. Até foi muito engraçado, ó. A gente colocou frutinha depois no telhado. E aí começou a vir um sabiá. Toda vez que chegava lá, o sabiazinho, sabiá. Não, mentira, não era sabiá, não, bem te vi. Um bem te via lá e comia as frutinhas e tal. Aí a gente ficou tão animado, e as crianças, que a gente foi no pet shop e comprou, nossa, uma super semente, mas que tinha até assim
Eu lembro que tinha frutas vermelhas e sementes de girassol, era uma coisa muito cheirosa que dá vontade de a gente comer com leite, como se fosse cereal. E a gente foi super animado. Nunca mais esse bicho voltou, entendeu? Esse pássaro que só comia frutas frescas. E a gente ficou meio tipo assim, não é possível que ele não vai vir comer a sementinha. E enfim, daí a gente descobriu que eles gostam de frutinha, não gosta muito disso, sabe? Assim, pássaro tem lá as suas restrições, os seus gostos alimentares. E a gente riu, se divertiu com isso. Aí voltamos a colocar as frutinhas, mas eu vou te falar, o bendito não apareceu de novo. Acho que ele, né, tipo, ok, não sabe do que eu gosto, não voltou nunca mais. Que mais? Ideias, ideias, ideias. Boa. Ah, outra coisa, ó, que o Henrique usava demais também, que vamos colocar assim para apartamento, tá? Maisena, que até ele chama de cimento, é muito engraçado, porque ele usa para fazer as coisinhas dele. Mas, gente, criança gosta de um tanto de maisena. E deixa eu te falar uma coisa, parece que faz uma bagunça imensa, né? Porque começa a primeira vez eu falei, misericórdia, eu vou passar toda a noite limpando a minha casa. Só que, enfim, se você. Porque maisena eu usava só pra fazer comida, então eu não sabia que ela funcionava desse jeito. Mas fiquei muito feliz quando eu percebi que a maisena ela faz uma bagunça federal, mas depois ela seca, você passa uma vassourinha, um paninho, acabou. É a coisa mais fácil de limpar do mundo. E se pegar no sofá, qualquer lugar, não mancha, não acontece nada. Top 10 para apartamento. Maisena, dei maisena. E qualquer coisa é só maisena. Põe corante, não que eles adoram, aperta e esguicha, aí fica mole, fica duro. É, esse é sucesso. Quase sempre eles pedem, eu sempre tenho. Tipo, você faz compra de mercado e tem a maisena que é a das crianças, entendeu? A bolha de sabão também é uma coisa boba, né? Bocó a gente fazia, mas eles ficam também, é um encantamento, é uma alegria e é uma coisinha boba que às vezes num dia de chuva ali dentro da tua sala, né? Você consegue fazer. Eu quero falar tudo que eu anotei aqui pra vocês, mas eu vou fazer até assim. Eu pensei que eu vou fazer uma lista pra gente ter muitas ideias. Argila, terra, areia, agora argila, enfim. Argila você vai ter que limpar. Mas, então assim, argila é pra aquele dia assim, sábado, entendeu? Sábado você vai ficar lá fora. Apartamento fecha a sua sacada. Rolou, eu fiz no apartamento, com a sacada fechada. A coisa bacana, assim, da argila é que você pode realmente, para as meninas, eu acho assim, você faz vasinho, você constrói alguma coisa, né? Bonitinho. Para os meninos. Assim, eu tô falando separado, gente, mas eu sei que, enfim, sei lá, tô aqui com a Patrícia, a Hannah, super Hannah aventureira. A Dona Violeta também, né? Super aventureira, assim. Então tem as meninas que são mais aventureiras e aquelas que são mais do tipo bonecas. Então, a argila, eu sei que ela, né, ela fica bonitinha de você fazer alguma coisinha do tipo um vasinho, uma xicrinha, um pote, alguma coisa pra criança, sei lá, gosta mais de brincar, né, de casinha, ela vai fazer uma coisa que ela mesma fez, que depois pode pintar. Então, isso é legal, porque passa por todo o processo, né? Mas nos meninos, o que eu fiz depois com a argila, que ficou, com a argila, que foi legal, é fazer o vulcão. Você faz ali ele todo bonitinho, e coloca lá. Vulcão, gente, pra quem nunca fez, então é a coisa da argila que dá uma lambança, depois você taca bicarbonato com o vinagre com corante. Aí faz aquele fluff e deu, eles ficam felizes da vida. Que mais? Acho que de todas as coisas que eu escrevi, assim, de lições infinitas, porque você vai tendo ideia, uma coisa puxa a outra. Eu vou então finalizar, não sei nem quanto tempo eu tô falando aqui, finalizar com. Não, vou finalizar assim. Eu vou contar então como que eu mais ou menos sempre fiz, a coisa assim, de dar o meu exemplo prático da rotina, tá? De como que eu usava essa coisa das 6 horas ao ar livre. E finalizo com a cereja do bolo, que é tempo ao ar livre e hábitos. Porque que essa mulher é genial, essa Charlotte Mason. Tá, então o que eu fazia com isso de que eu não essa última vez, tá? Vou fazer quando eu tava morando ali em Bragança Paulista, que eu tinha um parque muito bonito pra ir, que era o lago. Porém, lá no lago eu não tinha parquinho. Eu tinha um parquinho que ficava também, assim, relativamente perto, mas era numa subida do tipo, quem conhece Bragança Paulista, tipo, sei lá, Portugal, assim, a terra dos sete morros. Era muito íngreme. E daí pensa, eu tinha o Felipe novinho, às vezes eu tinha que ir de carrinho, de sling, então, ou depois eu tava grávida do Eric com o barrigão. Então esse parquinho era na lomba. O lago era maravilhoso, mas não tinha parquinho.
Quer dizer, tinha um parquinho horroroso de plástico, com, sabe assim, ai, fuja de parquinhos de plástico com aquela grama sintética que só serve pra você levar choque do seu filho e ficam doidos naqueles negócios que não parece nada com coisa nenhuma. Que mais? Tá, eu tinha isso e no lago eu tinha a feira. Então, como que eu. E eu tinha quintal. Eu vou falar a minha realidade, você adapta aí pra sua. Até pensei melhor, eu vou falar de duas realidades. Uma que eu morava em apartamento e essa que eu morava em casa. Então, essa que eu morava em casa, que foi a última, como que eu fazia? Porque eu sempre tive assim, o Felipe pequeno tirava soneca, então eu não podia fazer nada o dia inteiro. E eu sou sozinha, quem limpa, faz tudo em casa sou eu, então também isso tudo, né, assim, você tem que coordenar os horários pra dar conta de tudo. Então eu fazia assim, segunda-feira, como normalmente sábado e domingo, né, eu tava ali com o Rodrigo, meu marido tava junto, então a gente fazia realmente assim, ficava muito tempo fora de casa. Segunda não era dia de sair. Na segunda eu não tinha tempo livre do tipo caminhada. Segunda era em casa, então era dia de quintal. Então segunda era aquele dia que eu disponibilizava para eles, assim, já acordava de manhã, era uma bacia d'água para cada um, eles tinham a areia, depois podia mexer com tinta, era o dia da lambança, entendeu? E eu ficava lá mais ou menos arrumando a casa e botando as coisas em ordem e tal, tudo, né, para o resto da semana. Então, segunda a gente não saía, dia de quintal. Terça-feira tinha mercado, tinha feira no lago. Então eu fazia assim, ou eu ia no mercado, que eu também tinha um mercado perto de casa, e vou te falar, era caminhada, porque assim, ó, você tem uma caminhada até lá, você tem as coisas do mercado, eles têm que trazer sacola, porque eu sempre, assim, alguma sacola eu fazia eles carregarem pra volta, sabe? Ou assim, tinha tanto um hortifruti como um mercado. Que você pensa, às vezes é um passeio, assim, é uma caminhada, é um tempo ao ar livre? Eles vão ir pra rua, eles vão aprender a andar na rua, tem que dar a mão, tem que esperar o sinal, sabe assim, ó, é muita coisa que você ensina na caminhada, que às vezes se você só fica indo, por exemplo, num parque, tem coisa que você não consegue. Então eu acho assim, ó, vale também. Pegue assim, ó, eu vou fazer compra, sei lá, é óbvio, você vai fazer do jeito que melhor for pra você, mas tipo, eu ia a cada 15 dias no mercado, em vez de um mês, comprar tudo de uma vez, só para fazer esse trajeto, onde eu iria a pé, eu iria comprar as coisas com eles. Então, ali assim, a gente vai, usa tudo, sabe? Usa o hortifruti, usa, vai pesar, leva para pesar na balança, volta, vamos escolher carne, ver fruta e ver, enfim. Ou vai na feira, né? E vê os legumes e compra as coisas e volta para casa e prepara alguma coisa, faz esse, deixa a criança ver o ciclo das coisas, né? Como que a natureza é abundante. E daí de tarde era quintal, né? Aí na quarta-feira era o dia que eu ia pro lago. Então, e assim, vamos a pé, onde, né? Dava para ir. Eu não sei agora aqui precisar para vocês, mas digamos que eu levava da minha casa até chegar no lago, eu levava em torno de 15 minutos. Até chegar num pedaço que eles gostavam, que a gente chamava de areião, eu acho que eu devia caminhar mais uns 20 minutos. E qual não foi a minha surpresa? Porque sabe assim, ó, você vai indo. Quando você vê, você tem crianças abaixo de 5 anos que andam, caminham por 40 minutos, sabe assim, com poucos descansos, pouca. No começo, claro, o Felipe, né, principalmente, um trechinho ali pedia colo, mas aos pouquinhos, eu falei, gente, isso é atividade vigorosa, sabe? Então, assim, ó, caminhe com as crianças. No comecinho eles vão um pouco, você vai dando apoio, depois quando você vê, você tá fazendo grandes caminhadas com crianças pequenas. E tem criança que nessa coisa da pressa tem, sei lá, 6, 7 anos e não acompanha, sei lá, né, assim, vai fazer uma trilha, alguma coisa mais assim, porque a criança já tá mais velha, e daí não consegue, porque não anda, não caminha. Então, até sabe, se você não tiver nada feito, você fez uma caminhada, né? Então, e o lago era muito isso, como ali era natureza aberta, então era bem essa coisa do clima, os pássaros, né, ou as andorinhas, o horário, a gente falava muitas vezes, porque como na quarta era um dia de muito lago, né, eu ia de manhã e depois ia de tarde de novo, era aquilo do, ó, os pássaros estão começando a voltar, hora de ir para casa, tá todo mundo se recolhendo, né, então tá, ok, vamos lá, caminho da roça. E aí eu tirava um dia que eu ia pro parquinho, sabe assim, ou eu ia de manhã pro parquinho, ou eu ia de tarde pro lago, ou eu ia, né, ao contrário do que desse. Mas era específico para fazer aquelas brincadeiras de parquinho, para conhecer uma outra criança lá, porque também isso nunca fica na minha meta, sabe assim, socializar 1000 horas por dia. Não, é o mínimo possível, na verdade.
Porque nessa faixa etária, tipo, eles não socializam exatamente, eles querem brincar, entendeu? Então, não tem tanto assim, isso pra mim não... Vou falar sobre isso depois, esse mito tenebroso aí de botar criança pequena tudo junto, achando que vai ser maravilhoso. Enfim, e daí sexta era Lago de Manhã, quintal em casa. E sábado e domingo, aí com o Rodrigo em casa, a gente fazia mas pelo menos um pedaço sempre ir pro lago, né? Assim, aí a gente dava essa preferência sempre pro lago. E quando eu morava em apartamento, e ainda morava em apartamento na época da pandemia, pensa. O que eu fazia era, eu aproveitava daí embaixo do meu prédio. Todo dia eu acordava de manhã, tomava café, ficava com o Henrique até as 11 horas lá embaixo. Era isso, eu pegava acho que 4 horas, porque né, era só o tempo de eu descer. O que tinha lá, Letícia? Tinha o jardim do condomínio, porque era pandemia, então eu não podia usar a piscina, eu não podia usar o parquinho. Então o que eu fazia? Eu ficava ali mesmo, no estacionamento. E via, porque tinha árvore, né? Assim, então havia árvore, e tinha flores, e uma época lá deu escorpião, então era cheio de galinha da Angola. Quem vê, assim, se você quiser pesquisar, assim, depois dar uma olhada nos destaques meus, os mais antigos, você vai ver, vai ter tempo ao ar livre, mas os primeiros, assim, né, não os últimos. Você vai ver que o Henrique passava as manhãs correndo atrás de galinha da Angola. Quer ver uma coisa disso de aproveitar as oportunidades, que é o que eu falo, que vai acontecendo? Uma coisa muito interessante aconteceu um belo dia, lavaram a caixa d'água. A gente desceu, era tipo uma cachoeira imensa que saía lá de cima, caía água por tudo. E assim, sabe assim, ó, enfim, a natureza disponível ali. Ele nunca tinha visto uma cachoeira, na verdade, da natural e é bonita. Claro, seria muito melhor, mas é uma oportunidade, sabe? Você consegue. Aliás, esse é um exercício que a Charlotte faz de você pegar algo menor e tentar fazer a criança imaginar, sabe? Tipo, né? Porque no caso, cachoeira é tipo isso aqui. E a gente ficou brincando, ai, banho de cachoeira, tal, não sei o quê. Então sempre aparecia muita coisa. E nos dias que eu achava que tava muito enfadonho, sabe assim, a gente já, parece que a gente já conhece tudo daqui, já viu tudo, eu andava fora do condomínio, tinha assim, sei lá, pra cima tinha uma linha de trem, a gente ia até lá, às vezes via o trem passar, percebe essa coisa de usar toda a natureza disponível de todas as formas? E de tarde, porque era assim, o que acontecia? Eu morava nesse prédio e essa parte era basicamente estacionamento. Então, de tarde, o que acontecia? Era muito carro voltando do trabalho. Então, como é que, né? Tipo assim, não tem segurança nenhuma. Eu desci com uma criança de 2 anos pra ficar correndo no estacionamento, né? Então, quer ver? Andar na guia. Você tá andando com a criança na rua, deixa ela andar na guia da calçada. Maravilhoso para equilíbrio e tal. Tudo. E eles pulam e saltam, é. Ó, tem, sabe? Assim, é só ficar de olho. Tem. Sempre coisa para fazer. Ah, e aí, então, a parte da tarde eu nunca descia, porque como eu achava perigoso, eu ficava lá dentro. E aí era o que? Era isso que eu já comentei aqui. Era massinha, era uma bacia d'água, era às vezes argila, maisena, aí esse tipo de coisa. Pode fazer, mas sempre tenha. Não precisa, de novo, sabe? Se o que não precisa é, vamos montar aqui, de tarde artesanato. Hoje vamos fazer colar, lantejoula, não sei das quantas. Amanhã vamos fazer bolo de cenoura, depois você precisará, talvez, nas primeiras vezes, porque a gente não sabe fazer as coisas com as crianças. No começo eu fazia os brinquedinhos, sabe? Nós vamos brincar de tal coisa, eu vou fazer a mesinha tal, negócio. Depois a coisa vai, a hora que você descobrir que você... Hoje uma amiga muito querida mandou uma mensagem pra mim do tipo, o que eu deveria estar fazendo? É tipo, isso que você já faz. Cuide da sua criança no sentido de você vai dar uma massinha, você vai fazer comidinha, você vai chamar ela pro chá da tarde, ela vai pôr água, tirar água. É coisa simples, não é nada elaborado. Não precisa apostila, não precisa... mas a tinta faz muita bagunça. Então é a massinha que ela junta a cor e não faz bagunça, entendeu? É a maisena, que vai sujar, mas vai ser prático de limpar. Você não precisa usar argila todo dia. Então, dá pra fazer. Final, então, concluindo, meu Deus, não aparece aqui o horário, não sei se eu tô segurando vocês a 10 horas. Tá, que eu falei dos hábitos. Todo mundo que já leu a Charlotte, quem não leu, fica o convite. Sabe que ela explica assim, que a gente não tem muito como educar uma criança pequena, principalmente. Você não tem assim, você não tem a cabeça dela para você, entendeu? Você não tem o raciocínio dela para você poder falar, olha, isso aqui não deve fazer, porque é muito perigoso, porque etc, etc, isso aqui a gente não faz, que não é educado. Não tem. A criança, antes da idade dela racionar, assim, né, dela fazer esse tipo de ligação,
Você não tem isso ali na frente acontecendo. O que a criança tem é o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer, o que deixa ela bem e o que não deixa ela bem. Por isso, inclusive, muitas birras, muito, né? Não quero tomar banho, não quero brincar. Então, ela vai falar assim: qual é o grande. O trunfo assim que a mãe tem que descobrir é que, primeiro, que para ela te obedecer, não é uma questão de comando-resposta, porque não é adestrado, sabe? Eu falo uma coisa, ela obedece. O que você tem que fazer na coisa da autoridade é você tem que criar um ambiente onde a criança se mova com facilidade. Então, precisa ser algo, de certa forma, alegre, que cative, entendeu? Ai, sempre vai ser assim, Letícia? Não, porque, enfim, tem algumas coisas que, né, assim, porque atenção, não é para você tornar a atividade lúdica, não é isso. Mas tem que ser prazerosa na medida do possível para que a criança não ofereça resistência. Porque muitas vezes a desobediência da criança se tornou um hábito, é uma mania de fazer a coisa sempre na contramão. Da mesma forma que a obediência se tornará um hábito. Então ela fala muito mais para você ganhar. É uma conquista mesmo. Você tem que conquistar a criança para aquilo que você precisa que ela faça. E aí, essa coisa de você estar na, no ar livre, o que acontece? Toda vez que você sai, né? Isso que eu falei, você vai caminhar, você tem. Você tem a rua, você tem o sinal, você tem os carros, você tem o lugar que é longe, a coisa que é perigosa, o bicho que pica, você tem o dia que já tá, né? Que já tá anoitecendo, que você tem que sair, que você tem que voltar, você tem todas essas coisas acontecendo. Só que a caminhada e esse momento ao ar livre normalmente é tão prazeroso para a criança que o fato de você ir com ela, né? Você vai lá, vai conversando com a tua criança. Quando você dá comandos bobos do tipo, nossa, vim aqui ver o que a mamãe achou. E a criança vem, você percebe que foi um comando e uma resposta do tipo, você chamou e ela veio? Isso feito muitas vezes, ou seja, muitas vezes a criança está interessada no que você está falando, a sua voz, no comando que você deu. Porque, claro, ela está interessada, é um momento de alegria e você vai lá, falou e chamou, ela vem. Isso vai criando um hábito mental, né? Assim, ok, todo mundo agora que está vendo sobre livros de hábitos sabe que é exatamente isso que acontece. Ela cria um hábito de que quando você fala, ela presta atenção. E é muito mais fácil você ganhar a obediência da sua criança no longo prazo se você ficar com ela na natureza, porque praticamente todas as ordens que você vai dar para ela, ela se interessa. Mesmo quando for dá a mão aqui para a mamãe, vamos esperar não sei o quê. Principalmente se você fizer bem novinho, a criança ela tende a fazer aquilo com uma certa alegria, assim, um certo prazer, uma certa. E isso é ouro. Porque você vai tendo a obediência da criança. Tanto é que assim, ó, prestem atenção. O dia que não se sai de casa é o dia que você fica com aqueles comandos, assim, ó, que a criança meio que ela não quer fazer quase nada. E na natureza ela quer. Por isso que vale a pena gastar muito tempo na natureza, porque você vai ganhar a obediência como hábito não é em 1 ano, nem em 2, nem em 3, nem em 4. Talvez até os 7 você não veja muito esses frutos, tipo assim, ó, dentro de casa na hora que você fala. Mas na natureza você tem. Então isso vai criando na criança essa. Porque também aí tem que cuidar, né? Em casa, às vezes a gente não chama a criança com essa mesma alegria, do vem aqui ver alguma coisa. Geralmente em casa a gente tá naquele toque de caixa do comando. Então você percebe que para você é melhor como mãe estar lá fora, porque o dia foi muito mais gostoso com a criança, porque você não entra nessa onda do vem aqui, vai para lá. Como eu citei, muitas vezes, ó, de eu mostrar as andorinhas, de falar, olha, tá na hora de dormir, olha, os pássaros estão voltando. Para eles é uma coisa que é ok, né? Ó, muito diferente de quando você tá no parquinho cheio de criança, entendeu? Que cada uma dorme um horário. Tem criança que dorme às 11 horas da noite. Então, assim, a tua criança tem que ir embora, mas a outra tá brincando. Aí vira o quê? Não, não quero falar, blá, blá, blá. Já falei outro ponto que eu gosto do parquinho por causa disso, né? Então, se você tá na natureza, é assim, ó, é perceptível que tá tudo indo dormir. A criança vai com muito mais facilidade. Então, casar essas duas coisas, você passar muito tempo na natureza, vai te dando muito mais, assim, hábitos de obediência na criança. Então, sei lá, pra mim isso é ouro. Porque eu tinha uma impressão de que, assim, é o hábito da obediência, eu tenho que fazer ela me obedecer, né?
Sim e não. Você não vai fazer no sentido de que você vai forçar a criança a fazer a coisa, mas se você cria um ambiente onde ela quer fazer as coisas, você tem que ganhar o coração dela, entendeu? É muito mais fácil na natureza. Ele tá ali, ela tá inteira para você. Então, usem isso também. Criança tá, não, tá muito desobediente, meu filho. Saia de casa. Saia de casa. Começa a sair de casa. Manhã, de tarde, de noite, sempre que você puder. Faz um intensivão, entendeu? Para ele começar a desassociar aquilo de que quando você fala, ele não atende. Quando você fala, ele, sabe assim, ele vai para outro canto. Não, quando você fala, ele vem. Quando você fala, esse vem. E daí, lembra-se de manter, né? Essa coisa da alegria dentro de casa também para quando você chamar. Porque a natureza também, gente, ela nos acalma, né? Ah, era isso, tipo, esse último benefício do tipo mágico, que toda vez que fica um tempo sem ou que dá uma desestabilizada, eu percebo que a obediência desce por água abaixo. Sempre que eu precisei do tipo, os nervos estão à flor da pele, a coisa que cura em 2 minutos, entendeu? É fora de casa, vamos, sabe, se tudo está caindo, pega as crianças pra rua, vamos todo mundo pra rua. Era isso, então, seria o final, essa finalização que eu queria deixar pra vocês. Acho que falei de tudo. Tudo demais. A Urtiga? Quem teve a Urtiga lá? Não entendi, coloca aí a Urtiga. Sim, mas enfim, conhecimento, né? A Urtiga, né? Picou e ficou lá picada muitas vezes. Tá. Lembrei. Tá. É porque também na natureza vai acontecer o quê? O que aconteceu com as crianças, tadinho, que você muitas vezes vai dar comandos do tipo, não faça isso, porque pode cair, não faça isso, porque é perigoso, não faça isso, porque. E muitas vezes, óbvio, a criança não vai obedecer. E ela não obedecendo, ela vai ganhar uma consequência direta que não veio de você, entendeu? Não é o grito que você deu, a bronca que você deu, o castigo que você aplicou. Não, não, não. Ela percebe que você sabe o que você tá falando, entendeu? A coisa assim, falou. Aí você pega esse gancho do tipo, tá vendo? Mamãe não falou pra você, não faça isso, porque isso. Aí você dá uma explicada, tá? Mas assim, no fenômeno mesmo causa consequência. E a criança vai percebendo que, sim, minha mãe cuida de mim. Minha mãe tá falando que ela realmente sabe o que é melhor pra mim. Não é pra hoje, tá, gente? Nem pra semana que vem. Isso não quer dizer que ótima consequência. Isso não, né, assim, eu falo assim, eu fico com medo às vezes de falar essas coisas, porque na época que eu vi, eu achava que ia ser uma coisa muito instantânea, né, ou que ia ser, nossa, minha criança tem 2 anos, ela tem a prática da natureza, por que ela é obediente? Né, e não é assim, claro, você tá dentro de um desenvolvimento, mas essas coisas ajudam muito, e a gente só percebe quando a gente perde um pouco. Então, pra quem nunca testou, eu sugiro testar, sabe, assim, a criança tá exasperada, desobediente, tal, não sei o quê, tempo na natureza, não tempo de socialização com crianças. Mais sozinha, mais você e a criança. Ela tem que ganhar, na verdade, é um vínculo com você mesmo, de que você proporciona para ela esses momentos incríveis. Por falar em momentos, eu ia finalizar, lembrei de uma coisa que eu não poderia esquecer, porque é simples, mas é também top, top, top. Bem cafona, né? Mas top, mesmo fala que é muito cafona. As refeições ao ar livre. Tipo assim, gente, não deixa isso de fora. E não importa, é uma sacada que eu tenho, pois você vai comer na sacada, entendeu? Tá chovendo, vai pra sacada. Ou a gente vai comer na chuva da sacada. Enfim, desça e coma ao ar livre. Um piquenique no fim de semana? Não. Se você puder, você coma na sua sacada ou no seu quintal. Todos os dias, entendeu? Todos os dias você tome café da manhã, almoço e lanche da tarde. Aí a janta, ok, né? Podemos ir para dentro de casa. Mas também faça isso por causa do que ela fala lá, da coisa da oxigenação. Tudo que for ganho ao ar livre, usa, tá? Então, eu vou dar mais uma último, juro que é o último benefício plus master do refeições ao ar livre. Gente, pode cair o farelo que for, você tá lá no ar livre, entendeu? Você não termina e tem uma cozinha para limpar e o chão todo esfarelado. Você deixa lá para os passarinhos comer. Olha só, um trabalho a menos com uma mãe ocupada. É disso que eu falo para vocês. É algo do tipo possível para nós mães ocupadas querendo ser muito charlotiana 6 horas por dia de tempo livre. Tudo é ganho, não se perde nada. Então tá, gente, era isso tudo. Olha só, tá vendo que a nota se lembra no final. Façam tudo isso.
Tô aqui animadíssima de fazer bem isso, uma lista com 500 mil opções para você, um cardápio de coisas ao ar livre. E também vou deixar vocês com esse gostinho assim de. Vou falar sobre hábitos. Acho que a próxima live que eu vou tentar falar vai ser sobre hábitos, para ver se a gente consegue, enfim, conversar bastante sobre esse assunto que é maravilhoso, a gente acha demais e a gente vai sempre aquele dia é hoje que eu vou colocar esse hábito, você acorda bem e normalmente é difícil pra caramba quando você tá ali na prática conseguir com a tua criança. Então eu vou falar também da minha experiência aqui para uma ótima, tá? Olha lá, eu lia para uma outra live. Obrigada quem ficou comigo até aqui. Até mais, boa noite para vocês, meninas.